você, mas às vezes, a não ser com a Larissa. A Larissa é desligada para nome que só Deus. Por exemplo, vou descrever a Melissa. Ah, você sabe que aquela menina da dança, que é a esposa do menino que toca baixo, alguém vai assimilar. Melissa. Então, além do seu nome, existem características que evidenciam quem você é. E a primeira característica que eu quero dizer sobre o milagre é que o seu milagre tem um nome. Repita comigo: o meu milagre tem um nome. O seu milagre pode se chamar cura, o seu milagre pode se chamar transformação. Talvez o nome do seu milagre seja uma porta de emprego aberta, uma vaga numa faculdade. Eu não sei qual é a realidade que você vive e não sei qual é o nome que você dá ao seu milagre. E talvez você ainda não tenha dado um nome ao seu milagre. Ana, na Bíblia, quando ela orava por Samuel, Samuel nasce, um dia ela ora para Samuel e diz assim: por esse menino eu orava. Ana já tinha convicção de que ela seria mãe de Samuel. Ana não poderia ter feito nascer Jesus, ou se Deus quisesse, poderia. Mas Ana sabia, desde quando ela orava: por este menino eu orava. Às vezes, você faz tantas orações para o Senhor, pede tantas coisas para Ele, e você ainda não deu um nome ao seu milagre. Você precisa ir para diante de Deus. Um dia eu falei: Deus, eu preciso de um milagre. E esse milagre é uma outra porta de emprego. Eu não aguento mais trabalhar nesse lugar. Paulo trabalhava lá comigo, e ele sabe o sofrimento que era. Um dia eu falei: Senhor, eu preciso de um milagre, porque eu não aguento mais viver essa determinada situação. Deus, eu preciso desse milagre. Você pode falar: ah, Senhor, igual célula, pedido de oração de célula, mais ou menos assim. Alguém aqui tem algum pedido de oração para fazer? Qual que é a resposta da maioria do povo? Ah, eu preciso de saúde, eu preciso de prosperidade, eu preciso de uma vaga, eu preciso de oração para relacionamento, para estudo. E não nomeia o milagre. Você precisa de cura? Cura aonde? Cura em quê? Cura como? Como você quer que Deus se manifeste se você não apresenta para Deus o nome do seu milagre? Além do nome do milagre, além do nome que a gente carrega, nós emitimos sons. Por exemplo, eu adquiri depois de um tempo, convivendo com algumas pessoas, um hábito ruim de falar crê em Deus Pai. Do nada eu comecei a conviver com um povo que é do interior lá, que veio da roça, enfim, e tudo deles lá é crê em Deus Pai isso, crê em Deus Pai aquilo. E eu vivi do nada, eu sou uma esponja de pessoa, crê em Deus Pai, aí, consegui longe agora, vou beber água. Eu sou uma esponja para absorver algumas características das pessoas. E quando eu vi, eu já estou por aí falando, creio em Deus Pai. E na minha família é um negócio que me identifica. Porque aqui eu estou falando formalmente, gesticulando, tal. Mas eu mandando áudio, eu conversando, é no 2.0 do WhatsApp. Eu falo muito rápido. E aí, no meio do fala, vem o creio em Deus Pai. Está se tornando um som que me identifica. Além de um nome, o seu milagre produz um som. O som do milagre de Ana foi o choro de Samuel. Quando Samuel nasceu e ele chorou, Ana, pela primeira vez, escuta o som do milagre dela. Porque, como a gente já sabe, quando a criança nasce, o médico às vezes tem que bater, dependendo da criança chora por conta própria, aquela é a evidência da vida. O choro em uma criança é a evidência de que ali existe vida. E com Ana não foi diferente. O choro de Samuel era a evidência de que ele havia nascido e que Deus havia completado aquele milagre. Amém, eu vou perder hoje. A segunda característica do seu milagre, de todo milagre, na verdade. Diga: todo milagre. Não, gente, crê em Deus Pai. Todo milagre passa por uma necessidade. O que é a sua necessidade? Jesus um dia se colocou diante do cego e ele perguntou: o que queres que eu te faça? Eu sou muito organizado, eu tenho planilha para tudo que vocês imaginarem. Eu até brinco, eu falo: gente, o dia que se Deus me faz essa pergunta, o que queres que eu te faça? Eu falo: Senhor, peraí. Vou lá, pego o computador lá, falo: você quer que eu te imprima aqui, manda por e-mail, por WhatsApp, porque eu sei quais são as minhas necessidades. Então eu identifico a minha necessidade, dou nome para essa necessidade e vou para diante de Deus. Dizer: Deus, eu quero tal pessoa, eu quero casar com tal pessoa, eu quero milagre, eu quero uma porta de emprego nessa área. Gente, meu sonho é ser advogado, eu me tornarei. E eu orava e falava: Senhor, eu preciso de uma porta aberta, tal. E um dia eu sentado no meu trabalho, alguns aqui já conhecem essa história, um advogado chega lá, senta na mesa, trabalhar na recepção de um clube e fala: olha, eu preciso de uma pessoa para trabalhar no escritório. Não comecei o curso, por falta de vergonha na cara, não comecei. E fui adiando. E quando eu vi, eu já estava vivendo parte da realidade que eu sempre sonhei no meu trabalho.
E o tempo foi passando, e eu passei a identificar. E quando eu fazia orações genéricas, tipo, Deus, me dá tal coisa, Senhor, um exemplo claro disso. Da última vez que eu ministrei de minha oferta, eu falei assim, na minha atual realidade, tal, quem me conhece sabe que eu sou ano de Headley, tal. Não é por opção, é por questão de realidade financeira. E aí, fiquei sabendo que eu ia ministrar uns dias atrás, eu falei, Senhor, abre uma porta, Pai, eu preciso de uma porta, porque eu não aguento mais andar de Headley, Senhor. E quem está olhando pro meu pé agora está vendo que eu sou com tênis, que eu sonhei durante muito tempo, que eu sou fã da Nike. Não comprei com Roma porque, abre aspas, lá não tem cartão da humanitária. Comprei o cartão da humanitária. Mas estou aqui vivendo milagre. Eu falei, Senhor, eu quero um milagre. Um tênis da Nike. Porque a gente convive com Deus e a gente pensa assim. Tem muita gente que tem essa crença de que milagre é. Até tem um artigo que fala isso. Eu vou acreditar em milagre no dia que uma pessoa aparecer aqui sem braço e o braço da pessoa crescer na minha frente. Existe um pensador que diz que existem duas formas de a gente levar a vida. A primeira é como se milagre não existisse. Tudo é natural. Não, isso aqui é o Big Bang, isso aqui é por causa da meiose, da mitose, da biologia, da ciência, de tantas coisas. E a segunda forma é viver como se tudo fosse um milagre. Acordei, abri o olho, glória a Deus, isso é um milagre. Falei, glória a Deus, isso é um milagre. Andei, glória a Deus, isso é um milagre. Ou você vive como se os milagres não existissem, ou você vive crendo, acreditando, confiando que tudo que acontece ao seu redor é um milagre. Como eu arrumei Larissa, mais do que nunca eu tenho fé que Deus faz milagre. Então, quando eu fui lá, minha irmã me chamou e falou assim, vamos na rua comprar o presente da mãe. Aí fomos comprar o presente da minha mãe. Entrei na humanitária, olhei esse tempo e falei, Senhor, eu não posso agora. Não nesse momento. Eu estava até rindo ali com a Amanda, o Cauã falou da fatura do cartão, infelizmente eu estou no grupo dos que tem, por enquanto, a fatura do cartão, que são vários, misericórdia. Aí eu olhei o tênis, aí eu olhei pro tênis, aí eu falei, vou experimentar. O vendedor custou para trazer, mas trouxe, coloquei. Aí a minha irmã, não, você tem que levar esse tênis, você tem que levar esse tênis. Comprando o tênis e o presente da minha mãe foi outra coisa. Eu olhei e falei, isso é um milagre, eu precisava de um tênis, nem contei pra Larissa. Acabei que ela nem estava lá longe. Nem contei pra ela. Quanto foi e quantas vezes eu vou pagar. Mas amém, eu creio no milagre. Deus abriu uma porta, enfim, as coisas aconteceram. Eu posso crer que isso é um milagre. Diga para a pessoa que está do seu lado, qual é? Creio em Deus Pai. Diga para a pessoa ao seu lado, qual é o nome do seu milagre? Qual é a sua necessidade? Além de nome e necessidade, todo milagre revela a fé. Se nós fizermos aqui uma reunião, vamos fazer uma conferência do milagre aqui, nós vamos convidar todos aqueles que receberam o milagre de Jesus. E a gente chama o cego, a gente chama o jovem lá que desceu na cama, nós chamamos a mulher do fluxo de sangue, a gente vai chamar aqueles que foram curados, aqueles que foram libertos, os noivos da festa de casamento que o Senhor multiplicou o vinho, a gente vai botar todos eles numa mesa. Eu vou falar assim, e aí mulher do fluxo de sangue, o que eu preciso fazer para receber o milagre? Ela vai falar, toque em Jesus. E aí o jovem vai dizer, não toque em Jesus não, desce do alto na cama. E o cego vai falar, não desce da cama não, manda Jesus cuspir no potinho, pega com barro, passa no olho. E o outro vai dizer, não é nada disso, você vai andar dentro do riacho, pegar uma taça de pedra, encher o taça de pedra e trazer, vai ser uma confusão se nós tentarmos tipificar o milagre. Milagre vem e acontece pela fé. Não existe uma receita para um milagre acontecer, porque senão a gente olha para a Bíblia e pensa assim, Deus curou o cara lá com cuspe e barro. Você cospe no potinho, passa no barro, você não vai fazer nada além de uma coisa nojenta, que é passar o barro, que você não, o seu cuspe não é o cuspe de Jesus. Ou então você fala, descer na cama, arruma um guindaste, bota a cama, abre o teto, desce você aqui no culto. Se Deus quiser, ele faz, mas é muito provável que não aconteça nada. Ou então, se você for mais crente ainda, que você é muito maluco, ou muito crente, você vai e faz igual Naamã, vai para o Rio Paraibuna, mergulha 7 vezes e tenta levantar de lá curado. Se você for um pouco menos crente, vai no córrego do seu bairro, porque Juiz de Fora, bairro que não tem córrego tem morro, bairro que não tem morro tem córrego, e tem bairro tem ações, o ideal, enfim, e afins. Essa é a realidade. Quando a gente vai para Deus, a gente tenta tipificar o milagre, dizer assim, eu vou receber o meu milagre hoje. Até é um pouco herético. O povo fala assim, venha hoje receber o seu milagre. E milagre depende de Deus. Se a pessoa, eu espero muito que hoje tem vários convidados aqui, que ninguém te convidou falando, vai lá receber o seu milagre. Eu não faço milagre, eu não sou curandeiro, e os últimos exemplos que o Brasil teve de curandeiro, o jogo de Deus está aí, serve de exemplo. Milagre quem faz é Jesus. Deus é quem tem poder de fazer milagre. Se a gente tenta tipificar o milagre, codificar, cadê o pessoal da programação? Sérgio, Caco? Se a gente tenta codificar o milagre, a gente vai perder tempo e vai chegar à conclusão de que aquilo foi em vão, porque todo milagre acontece por conta da fé. Quarta e última característica do milagre
Repita comigo: o meu milagre revelará qual é o meu propósito. Repita isso: o meu milagre revelará qual é o meu propósito. Eu sempre quis dizer isso e aqui eu começo a pregar. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 9, versículo 1. Nós vamos começar falando sobre o que, na minha opinião, é um dos maiores milagres que o Senhor fez na Bíblia. Eu vou ler ali para ser mais rápido, porque o tempo, infelizmente, não estava colaborando comigo. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pedir cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Pode adiantar um pouquinho, lá para o 11, salvo engano. E o Senhor disse, e aí Deus, volta um, por favor, vai no 10. Obrigado. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor, que o disse, chamando: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui em Damasco com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim. Saulo na Bíblia é um homem extraordinário. Os feitos de Saulo são extraordinários, negativo e positivamente. Ele era o maior perseguidor da igreja, ele era o maior opositor de Jesus. E aí a conversão de Saulo, quando ele se torna Paulo, é, na minha opinião, um dos maiores milagres que existe na Bíblia. E lendo a história de Paulo, um dia eu fiquei tentando entender. Eu falei: gente, mas por que Deus escolhe Paulo? Por que Deus pega um cara do oposto? O cara está lá na oposição. Deus está de um lado, Saulo está do outro. Deus está indo para um lado, Saulo está indo para o lado oposto e perseguindo a igreja do Senhor. Por que Deus escolheu Paulo? E Paulo cai do cavalo, vem a luz ao redor dele, ele fica cego, enfim. E Deus chama Ananias, e aqui começa a realidade do milagre no propósito. Ananias, quando o Senhor dá essa visão para ele, ele diz: Deus, não vai rolar não. Você está doido? Como é que eu vou lá? O cara está matando todo mundo. Ele veio aqui para me matar, só quer me entregar de bandeja para ele. Porque Ananias não havia compreendido que Paulo já estava crendo em Deus. Paulo, quando cai do cavalo, ele é levado. Eu não vou lembrar de cabeça qual é o texto, mas uma parte fala, falou ali, Paulo estava orando e teve uma visão. Não fala assim: Paulo caiu do cavalo, Deus apresentou a Paulo, ele viu a Jesus, começou a ter uma conversa com Deus, enfim. Paulo cai do cavalo e de repente Paulo já está orando. Ele cai do cavalo, naturalmente. Se um dia eu caio do cavalo, nem sei o que eu faço, porque oposto de Larissa, eu não sou muito fã de bicho, de maneira geral. Larissa é apaixonada por fazer veterinário. Se um dia eu caio do cavalo, eu acho que eu ia ficar irado. Paulo já era um cara bolado, matava todo mundo, gente. Uma pessoa, eu não consigo imaginar uma pessoa igual a Amanda matando alguém que persegue qualquer questão, qualquer coisa. Amanda é a calmaria. Agora, Juliana Gregório, Melissa e afins. Dependendo da raiva que você fizer, eu tenho convicção que elas matam assim, na mão, na unha, se deixar. Paulo era desses. Paulo não era um homem, nada contra, viu, Amanda? Calmo, pacato, tranquilo. Paulo era o cara que chegava e botava medo. Paulo era o cara que chegava e derrubava tudo, matava todo mundo e estava nem aí, seguia. Paulo era um homem valente. E aí Deus agora chama Ananias e fala: Ananias, você vai lá. Você vai lá concretizar a conversão de Paulo. Ananias fala: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque Ananias ainda não tinha compreendido o que um dia eu precisei compreender. Existem pessoas que se opõem a Deus, isso é fato. Existem pessoas que se opõem à igreja, isso é fato. Mas existem pessoas que se opõem ao seu propósito. Existem pessoas que às vezes falam de você, perseguem você. Não é porque você é você. Não é porque você é o alecrim dourado, semeado no campo, colhido pelos anjos. É por conta do propósito que você carrega. O propósito que você carrega já é motivo para as pessoas te perseguirem.
E às vezes você não entende durante muito tempo, gente. Só Deus sabe, Deus e alguns aqui. O quanto eu vivi nessa igreja em guerra, em luta, em batalha. Eu era a oposição, literalmente. Eu falava para Deus: Senhor, o que aconteceu? O Senhor me abandonou no meio desse povo incrédulo, pecador, fingido, falso e afins. E quem estava aí sabe da história. Como é que o Senhor deixa isso tudo acontecer? E aí um dia eu aqui no altar, gente, em fevereiro do ano passado, estava cantando: Eu amo, não seremos abalados. Estava cantando: seus inimigos cairão. Eu falei assim: eles já caíram. Aí Deus veio assim na minha hora: não caíram não. Não caíram não. E aí eu estava aqui, eu até parei de cantar, porque outra realidade, mas isso é para daqui a pouco, vai dar tempo. Na hora veio na minha mente, e aí o Senhor começou a falar comigo, Deus me fez lembrar de Paulo, Deus fez essa palavra no meu coração. Ele falou: você se comporta assim como Ananias, quando ele não sabia do que eu já havia feito na vida de Paulo. Algumas pessoas aqui não perseguiam a mim, elas perseguiam ao meu propósito. Só que, assim como Ananias, essas pessoas ainda não sabiam que parte do que eu estava vivendo era um propósito de Deus, era plano de Deus para que eu chegasse aonde Ele tem para mim. E eu ainda não cheguei, graças a Deus por isso. Porque o fato, tem gente que acha que com 23 anos está no auge. Eu não quero estar no auge sendo assalariado. Tem meus pais. Eu nasci para comer e desfrutar do melhor da terra. Eu estou indo para lá, eu estou em direção ao propósito. Eu não cheguei. Um dia uma pessoa vai orar para mim e falou assim: Deus, agora o Senhor recompensou Mateus por todo o sofrimento. Eu falei: só isso? Deus, eu sofri demais aqui. Eu falei com a pessoa: amém, Deus abençoa, faça essa oração para você. Porque se Deus... Gente, eu sofri tanto, vocês não têm noção. Se isso for tudo, glória a Deus, estou satisfeito. Mas eu quero mais, eu quero viver mais. Eu tenho muita vida, muita estrada pela frente, muito chão para queimar. Isso aqui ainda não é tudo. Paulo e Ananias não sabia, mas ele era um perseguidor do propósito. Paulo não sabia, mas Paulo era um perseguidor do propósito. Paulo perseguia, ele perseguia a Deus de fato, mas ele perseguia o propósito da igreja. Porque eu acho, para mim, a Bíblia não diz, porque Paulo sabia da realidade da igreja. E às vezes é o seu comportamento em tantos ambientes, em tantas realidades da sua vida. Você se coloca contra, no meu caso aqui, eu era obrigado a ser contra, uma questão ética, moral e de ser crente. Não que todo mundo que estava não era crente. Estou me enrolando, mas amém. Quem entendeu, entendeu. Às vezes na sua vida, às vezes no ambiente que você está fazendo oposição a uma coisa que é parte do seu propósito, só que você ainda não sabe. Paulo não sabia, mas ele matava pessoas, e pouco tempo depois Paulo estava pregando para as pessoas. A história segue, a vida de Paulo continua sendo contada. Paulo, quando ele sai lá de Ananias, ele volta a enxergar, as pessoas ainda tinham medo de Paulo. Elas não conseguiam acreditar no que tinha acontecido com Paulo. Como assim, gente? Pelo amor de Deus, o que é isso? O cara estava aqui, saiu de lá de onde ele estava, veio para cá para matar a gente. Agora ele quer sentar aqui na célula. Agora esse cara quer vir no New Way, sentar aqui no nosso meio e falar: meu irmão, Deus abençoa. Porque muitas vezes as pessoas não veem o milagre que Deus fez ou está fazendo em você. Paulo já estava convertido, mas para a igreja Paulo ainda era um perseguidor. E às vezes você ainda está vivendo essa realidade de perseguição, quando você não tem perseguidores mais. As coisas já não perseguem mais. Quando você eleva, quando você coloca no nível, quando você se nivela de acordo com o seu propósito, essas coisas não importam mais. O seu milagre tem um nome. Quando você sabe o nome do seu milagre, você não se importa com aquilo que as pessoas dizem ao seu redor, dizem sobre você. Se Paulo fosse separado pelas críticas ao redor dele, Paulo não seria o homem que ele foi. Porque ninguém iria confiar em Paulo, o maior perseguidor da igreja, agora caminha pelo evangelho. Isso é piada, pelo amor de Deus. Mas ele não foi parado por aquilo, porque ele sabia que o milagre que Deus fez iria direcioná-lo para o propósito que Deus tinha. Paulo impressionante. Paulo era muito intenso para as duas realidades. Ele era muito intenso para matar, mas ele se tornou o maior apóstolo da igreja. E quando Deus fez Paulo cair do cavalo, Deus já sabia quem Paulo seria. Ananias não sabia. Às vezes as pessoas não sabem. Nem eu sei, gente. Às vezes eu estou pregando aqui para gente que vai ser muito grande na vida, muito importante, maior apóstolo da minha geração, maior pregador da minha geração. A Ana Luísa está aqui. Teve um dia que eu estava pensando, eu falei: gente, se alguém pega, grava essa menina, bota na internet, essa menina estoura. O que vai ter de gente calar a boca? O que o Senhor... Enfim, a gente não sabe. Ela pode estar aqui hoje, amanhã está sendo enviada para Londres, para onde Deus quiser. Você também, você está aqui, às vezes eu não sei, você não sabe. Olha para a pessoa do seu lado e diz para ela: eu não sei qual é o destino do seu propósito, mas Deus já sabe. Quando Deus alcança Paulo, ele já sabia quem Paulo se tornaria. E ainda na história de Paulo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos 27. Atos capítulo 27.
versículo 1. Ficou resolvido que deveríamos embarcar para a Itália. Então, entregaram Paulo e os outros presos a Júlio. Deixa eu ler do lado de lá, para alterar para a foto. Cadê a Tatiana, que reclamou que só fica assim com a mão, com o braço aberto aí. Tatiana, aproveita agora. Um oficial romano que era do batalhão, chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos num navio da cidade de Adramítio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia. E assim começamos a viagem. Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônica, estava conosco. Adianta para mim até chegar na parte que fala da tempestade. Depois, pode ir. Pode ir. Volta um pouquinho. Mais um. Isso. Homens, estou vendo que daqui para diante nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que deveríamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Amém. Para por aí e já deixa programado aí para ir lá para Jonas capítulo 4. Jonas 4:9, que eu gravei de cabeça. Esse relato da Bíblia é sobre Paulo num barco. Paulo foi preso, capturado, estava sendo levado para ser julgado pelo imperador, que era assim. Paulo saiu, esse imperador praticamente ocupou o lugar de Paulo. Ele era quem julgava os cristãos. E aí Paulo está no barco, ele entra no barco, e Paulo entra no barco convicto do destino dele. Paulo entra no barco sabendo para onde ele estava indo. Ele estava preso, sendo levado para ser julgado, e ele entra no barco. Paulo está no iniciozinho da história no barco, já dando conselho para o capitão, falando, se a gente continuar nesse ritmo, se a gente continuar nesse sentido, a gente vai ter muita perda. Não só perda de bens, mas também perda de vidas. Agora você pensa, Paulo, perseguidor, ele era o que mais tirava vidas da igreja. E agora ele está num barco preocupado com as vidas naquele lugar. Isso é uma evidência. Paulo viveu um milagre. Ao longo de toda a história de Paulo, tudo aquilo que ele fez após a conversão dele é um indício de que Paulo viveu um milagre. E nesse barco, para mim, é um dos relatos mais incríveis da história de Paulo, quando comparado a um outro camarada chamado Jonas. E aí nós vamos lá para Jonas, capítulo 4, salvo engano, versículo 9. Mas Deus... Não, volta lá no 1, eu vou chegar nessa parte ainda. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e aborrecido. Não, volta, adiantei demais, perdão, pode ir lá no iniciozinho. Quando ele está no barco, ele fala assim, me joga fora daqui. Enquanto ele ficou... Vai estar assim, Jonas desejou morrer e pediu para que jogassem. Enfim, vai caçando aí, quando eu aparecer, vocês falam amém, é bom que vocês me ajudem a pregar. Paulo estava lá no barco sendo levado para ser julgado. E agora, nós vamos ver a história de um outro homem que não viveu o milagre que Paulo viveu. Que não tinha convicção do propósito que Paulo tinha. Que não caminhava como Paulo. Paulo estava preso, sendo levado para ser julgado. E esse cara estava indo numa direção oposta, um caminho contrário ao que o Senhor tinha dito e determinado para ele, por medo de viver o propósito que Deus tinha. E eu pergunto a você, para qual direção contrária você tem caminhado por medo de viver o seu propósito? No barco da vida, quando você está sendo levado por Deus, em meio às tempestades. Acharam aí, gente? Amém. 4:3, obrigado, Juliana Gregória, ela acha. Amém. Contextualizando, Deus diz para Jonas, vai para Nínive, prega para Nínive, o povo tem que se arrepender, senão vou manifestar minha justiça lá. Jonas vai para CVC da vida, para rodoviária não, né, para o porto, falou, eu quero uma passagem, Deus mandou ele para Nínive, ele falou, eu quero uma passagem, para onde esse barco está indo? Para Espanha? Quero uma passagem para Espanha. Entra no barco, vem a tempestade, e agora Jonas está nessa realidade. Jonas respondeu, vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda força, tentando levar o navio para a praia. Pode parar por aí. Paulo estava no barco, preocupado com as vidas que ali estavam. E agora Jonas, que para mim era tão medroso, estava dizendo, e joguem fora do barco. Gente, estava uma tempestade, uma coisa fora do normal, o barco debatendo, as coisas acontecendo, tudo caindo, as malas voando um em cima do outro, todo mundo desesperado, clamando a Deus. E um detalhe, Jonas estava no fundo do barco dormindo.
Quando você não tem convicção do seu propósito, você dorme, enquanto você deveria estar cumprindo o seu propósito. Às vezes você está dormindo com relação ao propósito que Deus tem, que você ainda não identificou, que você está indo em direção ao seu propósito. E aí você vai dormindo, e a vida vai passando. E deixa a vida me levar, a vida leva ele, você vai vivendo, o tempo vai passando. Quando você olha e fala, nossa pai, estou com 23, 27, 30 anos, ainda não estou vivendo o meu propósito. Você está dormindo. Diferente de Paulo, diferente de Jonas, Paulo estava no barco preocupado, não vai nessa direção, se for vai dar ruim, o barco vai afundar, vai rachar, vai dar tudo de errado, a gente vai perder tudo que a gente tem, nós vamos também perder vidas. Jonas não, Jonas está de boa, o mundo acabando e Jonas dormindo. Parêntese, não criticarei Jonas por estar dormindo. Larissa já entendeu, fecha parênteses, eu sou muito sonolento, só Deus sabe, Larissa também, que ela reclama demais, com relação só a isso que você reclama, mas nada, só isso, graças a Deus. Jonas estava dormindo no barco, caminhando em direção ao propósito que Deus tinha. Paulo não. Paulo olha para as pessoas, que a história de Paulo no barco vai seguir. Paulo fala assim, no barco tem 276 pessoas. Eu estava olhando lá em casa e falei, rapaz, o cara era bom. Estava preso. Paulo era tão desenvolvido, tão sanguíneo, tão comunicativo, que ele anda no barco, roda no barco, e ele sabe, no barco tem 276 pessoas. Alguém que sabe o número, é porque com certeza Paulo teve contato com um a um. Ele foi vendo, você conhece Jesus, você conhece a Deus, você já ouviu falar de Deus, porque Paulo tinha convicção do propósito. Jonas não, Jonas veio a tempestade, estava dormindo, acordou, Jonas era tão medroso, voltando, falei que eu tinha que falar 2 vezes, Jonas era tão medroso que Jonas está no barco, e está lá, pelo amor de Deus, gente, eu sou culpado disso tudo, e joga fora do barco, não mereço estar aqui, eu estou indo para distante do Senhor. Se Juliana Gregório, se Melissa estão no barco, pula você. Você é infeliz, pula agora. Mas não espera nem 2 minutos. Pula do barco agora. Se Amanda, Jonas, por que você está indo para essa direção? Se Deus falou para ir para outra. Gente, a Amanda é uma calma. A paz que excede todo entendimento, em determinados momentos, estão com a Amanda. Agora, os outros 2 extremos. Se é Juliana e Melissa no barco, pula, desce agora. Se é você ocupado, desce. E outra coisa, eu vou te passar meu Pix, você vai pagar tudo que a gente perdeu. Porque você está achando que você vem aqui e causa essa tragédia toda, e agora você pula do barco, abandona tudo que está aqui, e vai ficar por isso mesmo? Não vai não, porque o meu iPhone quebra naquele barco. A luta para matar isso daqui, que vocês não têm noção. Se eu perco qualquer coisa por conta de uma pessoa irresponsável, eu faço questão de cobrar. Diferente de Paulo, Jonas não tinha compromisso com o propósito. E pessoas descompromissadas levam pessoas à morte. Aquele barco poderia ter afundado. Nisso o texto fala, as pessoas estavam correndo risco de vida. E Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. As pessoas estão no mesmo barco que você, da sua casa, da sua família, da sua escola, da sua faculdade, sei lá, onde você convive. E as pessoas estão morrendo, tem gente correndo risco de morte. E você está fazendo o quê? Dormindo. Quando era para você estar caminhando em direção ao propósito. Só que uma geração que não vive milagre, não identifica qual é o propósito. Eu vivi muitas realidades na minha vida. Muita gente, se eu contar tudo para vocês num seminário, eu chamaria de Seminário das Lágrimas, que eu tenho certeza que se eu contar a minha história do dia que eu nasci, até eu ir morar sozinho, vocês vão falar assim, nossa pai, os meninos ali sabem, e um outro povo também. Tudo que eu vivi para caminhar em direção ao meu propósito, tudo que eu precisei passar para falar assim, agora estou chegando perto de onde Deus é, do início, da linha de partida, não é a chegada não, a chegada é só no cemitério. Amém? Fala amém, gente, porque na escola de pastor a gente aprende que a gente não pode deixar o vácuo quando a gente vai beber água. Fala amém. Sorri para essa pessoa do seu lado. E Sobrão está aqui, ele fala, engoliu seco. Glória a Deus que hoje não tem avaliação. Eu pedi para o Samuel fazer por favor. Obrigado. Quando você é responsável com o seu propósito, as pessoas estão no barco morrendo e você está dormindo. Quantas pessoas morreram no nosso meio por conta de homens e mulheres que foram irresponsáveis com o propósito? Homens e mulheres irresponsáveis levam à morte. Homens e mulheres irresponsáveis com propósito trazem à morte. Quantas pessoas, gente, quantas pessoas eu conheço que saíram daqui falando, tal. E também é outra realidade. Tem esse lado, mas também tem outro. É gente que é igual o Jonas, que quer pular, mas não tem coragem. Aí bota a culpa no outro, aí a culpa é do pastor, a culpa é de fulano de tal. Não quer fazer, pula você. Não envolve o nome dos outros não. Eu quero sair. Se Jonas tivesse tão decidido a morrer, ele pulava. Por que ele está lá falando? Ele estava esperando corajoso. Tinha que ter uma Juliana no barco. Se tivesse, quer que te jogue? Não vai. Então te joga agora. Quantas pessoas morreram no nosso meio?
Quantas pessoas foram levadas, estão por aí, vivendo a vida, enfim, a vida não, vivendo a morte, né? Porque caminhar com o diabo é morte. Para quem não sabe, se você tem o plano de Deus, você está indo distante desse plano, você está indo na direção contrária, você está caminhando para a morte. Não tem. Se Jonas continuou no barco, vocês não jogam ele para fora porque ele não teve coragem de pular, dando spoiler, jogaram ele para fora do barco, a baleia vem, o peixe grande vem e engole, todo mundo ali morreria. Talvez você carregará a responsabilidade da morte das pessoas por ser irresponsável com o seu propósito. Deus já disse para você, Deus já te mostrou. Para de ser sonso com relação ao que Deus tem. Deus já falou e você fica assim: ai Senhor, ai Deus, mas eu sou tão isso. Oh Senhor, eu sou tão sofrido. Oh Senhor, meus pais me abandonaram. Deus, oh Deus, eu não mereço, Senhor, eu não posso, eu sou limitado. Pelo amor de Deus, gente. Se eu fosse falar das minhas limitações, crê em Deus Pai. Se você quer falar de história, de passado, de família, crê em Deus Pai. Quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo em Paulo um homem improvável. Paulo não era mais preparado, assim como eu não sou. Paulo não era mais habilidoso, assim como eu não sou. Assim como você não é. É um erro, é um equívoco a gente caminhar com Deus, a gente se relacionar com Deus, achando assim, é igual o jogo, né? Você vai elevando, vai subindo de nível, subindo de nível, subindo de nível. Agora eu estou pronto. A Aurora um dia me alertou com relação a isso. Quando eu fiz 18 anos, ela mandou assim: nossa, você só está fazendo 18 anos? Eu falei: com essa cara de 13 eu estou fazendo 18. Mas com essa maturidade de 73, mas sou ainda muito novo. Eu falei: agora é só esperar a vida chegar aos 30 para eu ver o propósito de Deus. Ela falou assim: Matheus, heresia isso que eu estou dizendo, você pode começar a ver o propósito de Deus agora. Na verdade você já está até vivendo e você não sabe. E eu realmente não sabia, porque eu estava vivendo uma realidade de completa tempestade. Gente, foi tanta tempestade, mas tanta tempestade, que se eu não tivesse convicção do propósito de Deus, eu teria pulado do barco. A convicção de que Deus tinha um propósito me fez permanecer, me fez e me faz permanecer. Eu vivi anos e anos e anos e anos de muita dor, de muito sofrimento, de muita luta, anos de abandono, anos de desprezo, anos literalmente à margem até no reino de Deus, que até aqui, pra vocês terem noção, eu ficava literalmente à margem, estando na casa de Deus, no reino de Deus. E às vezes, assim como eu, você está aqui, você se sente à margem, distante. Gente, quantas coisas se levantaram, meu Deus do céu. Um dia quem está aqui há mais tempo sabe que eu tinha o hábito de todo culto eu chegava e limpar isso aqui. E era uma coisa que eu fazia espontaneamente, sem ninguém pedir, sem ninguém mandar. E aí um dia eu estou lá no corredor, porque eu limpava e lavava o pano, estou lá no corredor lavando o pano, no banheiro lavando o pano, e tinha duas pessoas bebendo água. E aí uma das pessoas disse assim: isso mesmo, que a pessoa não tinha visto que eu estava no banheiro, limpa direitinho, porque quando eu estiver aqui é a única coisa que você vai fazer. Eu ouvi aquilo na hora, minha vontade era sair do banheiro e responder, porque eu não sou muito paciente, eu tenho resposta na ponta da língua, é Deus que me controla algumas vezes. Tem hora que eu falo: Senhor, me perdoa, agora já foi, infelizmente já falei. Mas nesse dia eu olhei, parei lavando o pano e continuei lavando o pano. Pensei, eu falei: realmente, enquanto você estiver aqui, é isso que me cabe. Isso é parte do meu propósito. Limpar isso aqui era parte do meu propósito. Glória a Deus por isso. Fico feliz. Durante anos eu literalmente só limpava isso aqui. Essa era a minha função na casa: limpar. E vocês acham que eu vinha pra cá limpar? Gente, depois que a pessoa falou aquilo, eu podia ter levado aquilo pro meu coração e falado: eu vou sair dessa igreja, eu não quero mais esse tal de Oliveira, eu não quero saber disso de sábado. Sábado eu vou ir pra Bíblia, eu vou pra Ibrenha, eu vou pra... E uma época eu até fui, até levei os meninos junto. Ô Senhor, vou para a Bíblia, vou para a Ibrenha, vou para a IBPNE, vou no Impartation, vou em tal coisa, porque ali não é o meu lugar, não tem lugar para mim na casa. E não foi essa a realidade. Eu olhei para isso tudo e falei: essa pessoa não está errada, ela está certa. Enquanto ela estiver aqui eu vou fazer isso, e eu vou fazer da melhor maneira possível. Na outra semana eu estava aqui limpando. O que eu fiz? Comprei uma flanela nova, comprei um Vidrex, trazendo na minha casa. E sábado a pessoa estava aqui fazendo alguma coisa, limpava e parava assim, olhava, ainda não tá bom. Espirrava o Vidrex, passava, limpava, secava com papel, deixava isso aqui, hoje até muito sujo, porque eu reconheço toda hora eu venho tateando aqui, mas deixava isso aqui brilhando, era parte do meu propósito. Quem disse isso para mim, hoje não está aqui me ouvindo. Eu não vou falar assim: eu queria que tivesse, porque eu levei essa lapada de Deus no dia que eu estava ali falando: eles já caíram nada, gente. E nosso inimigo é o diabo.
As pessoas que fizeram isso tudo, amém, glória a Deus, que Deus tenha misericórdia delas. Enfim, está na mão de Deus. O Senhor, Ele é quem luta as minhas causas. Eu não vou fazer justiça por mim próprio. E nunca precisei fazer. O tempo passa, a tempestade passa. E deixa eu dizer uma coisa, o check-out, o ponto de desembarque de toda a tempestade é o seu propósito. Pessoas fracas, pessoas imaturas, pessoas irresponsáveis com aquilo que Deus as deu, abandonam ao Senhor sem estarem no propósito. Abrem mão de Deus no meio da tempestade, pula do barco. Quantas pessoas abandonaram o Senhor aqui, no meio da tempestade, numa situação adversa? Eu vivia e vivo ainda algumas tempestades, mas eu não abro mão delas. Eu não abro mão de passar pelo que o Senhor determinou que eu passe. Eu vivi muitas coisas na minha vida que poderiam ter. Gente, motivo não é direito e nunca foi. Eu tenho motivo para abrir mão de Deus. Você acha que você tem? Eu tenho motivos para ter saído da igreja. Você acha que você tem? Eu tenho motivos para ter saído de tal lugar, por causa de tal doutrina, por causa de tal coisa, por causa de tal pessoa. Pelo amor de Deus, o que é isso comparado ao propósito que Deus tem? É muito triste olhar para algumas pessoas que estavam aqui, e assim como eu sou hoje, eram ativas aqui, serviam a Deus, faziam as coisas com alegria, e eu nunca fiz isso aqui triste não, eu estava aqui feliz da vida, e abriram mão por conta da tempestade. Nós declaramos no início, as tempestades e os ventos fortes não vão roubar a minha fé. Se você permitir, a tempestade tem o poder de roubar a sua fé, de fazer você não crer no que Deus já fez, no milagre que Deus já realizou. Um dia eu ouvi de uma pessoa assim: o que você está fazendo aqui ainda? Você não tem nada a ver com a gente, você não tem nada a ver com essa igreja, seus amigos tudo foram embora, só ficou um porque a família dele ainda está aqui. Eu acho que você não tem nada a ver. Tem que ir em outro culto, numa outra igreja, com uma outra cara, com a outra coisa, com outro negócio. Eu fiquei olhando assim para a pessoa, doido para responder. Mas nessas horas até ainda bem que hoje em dia eu conto isso feliz, que se eu tivesse respondido, Deus tinha me pegado, ele podia dar esse testemunho. Aí a pessoa olhou assim para mim, eu falei para ela: olha, eu estou aqui por uma razão, eu realmente não tenho mais amigos aqui, não estou a fim de fazer, não quero me envolver com isso tudo que eu vejo, concordo. Eu não tenho realmente a quem me apegar, mas eu me apego a quem eu me apeguei no dia que eu cheguei aqui sem ninguém. Um dia eu entrei por aquela porta sozinho e encontrei com Jesus aqui. Eu não vim para cá para encontrar com as pessoas. E a pessoa ficou me olhando assim: não, mas isso é uma resposta muito genérica, todo mundo está aqui por Jesus. Eu falei: se você soubesse, se você cresce no que você está dizendo, você não falava para me perguntar porque eu estou aqui. Se você está falando que todo mundo está aqui por Jesus, a sua pergunta agora foi uma burrice. O que você disse para mim agora responde a sua pergunta: por que eu ainda estou aqui? Por Jesus, por crer que Deus tem um propósito. Eu não estou dizendo que Deus não pode tirar de um lugar, levar para outro. Ele pode, ele fez isso com Paulo. Paulo estava numa cidade, não levou ele para outra cidade. Mas se você está vivendo a tempestade aqui, é um sinal de que você já está no barco. E se você já está no barco, eu tenho uma notícia para você: não saia do barco. Eu me alegro por não ter desistido. Muito, vocês não têm noção do quanto. Não desistir de crer, não desistir de caminhar, não desistir de confiar que um dia Deus faria algo. Não só nisso que eu disse, não, mas na minha vida mesmo, gente. Um dia eu fui para Deus, até ministrado pelo Júnior, que era pastor do louvor. Ele falou assim: a gente é filho de Deus, a gente tem que reivindicar as bênçãos de Deus para nós. E eu fui para Deus e falei: Deus, agora parece que só faltava essa oração. Como eu disse, o seu milagre tem nome. Um dia eu fui para Deus e falei: Deus, eu não aguento mais viver essa dor. Eu não aguento mais viver refém da orfandade. Eu não aguento mais viver refém da dor do abandono. Eu não aguento mais viver refém da dor da opressão. Eu não aguento mais viver refém da dor da rejeição. Eu não quero mais ser alguém que se comporta assim. Porque com o tempo, gente, isso tudo que aconteceu, eu me fechei. Eu vivi igual um porco espinho. Chegava perto de mim, eu atacava. Só os meninos ali, os 3 que estão ali, e alguns outros que tinham acesso a mim. E as pessoas me cumprimentavam, eu virava a cara, eu me ignorava. Foi tanta coisa, gente, porque eu estava distante. Não distante do que Deus tinha para mim, distante do ideal das pessoas. E aí, o dia que eu fiz essa oração, Deus disse para mim: você nunca esteve errado. Porque eu era colocado na posição. Dia que teve uma pessoa aqui, está até aqui me ouvindo. Ela falou assim um dia comigo, na pandemia, ela não vai nem lembrar: nossa, você é completamente diferente do que me disseram. Eu falei: por que te disseram? Falaram assim: olha, lá na igreja tem uma pessoa que você nunca deve falar, uma pessoa que você nunca deve conviver, é o Mateus. Aí ela falou assim, perguntou por quê? Eu falei: não, Mateus é falso, Mateus é hipócrita, Mateus é isso. Eu falei: lá, glória a Deus, está na mão de Deus. Um dia o Senhor faz justiça. E fui crer, e é uma amizade que eu carrego e levo até hoje. Eu acho que ela reconheceu. Fala amém de novo para eu beber água. Mais forte, que eu estou com muita sede. Amém.
Glória a Deus. O tempo foi passando, as tempestades eram maiores. Eu vivi uma tempestade em 2015, os meninos sabem detalhadamente. O tempo passou, falei, glória a Deus. Cheguei agora onde eu queria chegar. A tempestade veio em 2016. Falei, gente, eu vou morrer agora. 2017 veio a tempestade. 2018 veio a tempestade. 2019 veio a tempestade. Entre 2015 e 2022 eu vivi muitas tempestades. Nenhuma delas me matou. Se eu estou aqui ministrando para você, é porque eu não fui engolido, eu não fui levado pela tempestade. A tempestade é forte, ela vem. Mas se você está aliançado ao propósito que Deus tem, a tempestade não leva a você. A tempestade não derruba você. Você pode até sacudir, você pode até, o barco balançava lá com Paulo, mas o barco não afundou enquanto Paulo estava lá. Porque Paulo estava sendo direcionado por Deus para o propósito que ele tinha. Você pode viver como se milagre não existisse. Você pode falar assim, eu não creio nisso. Aliás, eu já fui crente por muito tempo. Isso é tudo enganação. Tudo isso é mentira. Ou hoje você pode olhar para a sua vida e dizer, eu vivo milagres. Se hoje eu ainda não me perdi, se eu não sou um viciado, se eu não sou uma prostituta, se eu não sou uma desgraça, eu vivo um milagre. Porque a nossa geração, gente, quase ela toda tem um DNA, tem uma herança maldita, tem uma raiz maldita no nosso país que infelizmente faz com que a orfandade seja, se eu perguntar aqui, não vou perguntar mais por ninguém, às vezes até quem tem pai se sente órfão, até quem tem pai se sente abandonado. E às vezes você olha para sua família, você olha para tudo ao seu redor e você fala assim, gente, para mim não tem solução. No meu caso é só um milagre. E eu quero te dizer algo, existe em Deus uma solução. Em Deus existe uma solução para a dor. Em Deus existe uma solução para a tristeza. Gente, a pessoa mais esquisita na mão de Deus pode se transformar numa pessoa poderosa. Uma pessoa que Deus usa de uma maneira que os outros olham e falam assim, gente, quem diria, viu? Quem diria? Hoje em dia tem gente que às vezes quando vê o movendo as coisas, acontecendo as coisas, realizando no retiro, quantas pessoas me procuraram para falar assim, nossa, mas Deus, eu fico feliz em ver a sua disposição, a sua garra, gente, retiro, vocês não têm noção. Minha pressão estava 17 por 9, 17 por 11, eu ficava tudo alto, porque eu dormia pouco, dormia tarde, acordava cedo no meu gás. Quem anda comigo sabe da loucura que é, né, Melissa? Caminhar comigo no meu ritmo é uma loucura. E eu alegre, feliz, servindo a Deus, porque eu orei para viver isso, gente. Eu desejei isso, eu desejei esse lugar. Eu desejei não estar aqui em cima, ministrando, tal, sendo visto, reconhecido, gente gravando stories, tirando foto de mim, fazendo foto. Não isso. Eu não tinha desejo de aparecer em nada, e nem tenho. Nenhum. Tira isso aqui de mim, gente, pra mim não faz diferença. Eu tinha só um desejo, ser útil na mão de Deus. Limpando aqui, amém. É aqui que eu vou ser útil, glória a Deus. É aqui que eu vou ser útil. É visitando uma pessoa lá longe, gente. Creio em Deus Pai, no povo que eu visito, tem hora. Hoje em dia, glória a Deus, eu tenho um carro que a empresa está patrocinando lá e eu vou de carro hoje em dia. 11h55 da noite, se for preciso, eu bato na porta de alguém. A hora que for. É para eu ir lá essa hora, amém, glória a Deus, isso é fruto de um milagre, gente. Mateus tem que fazer casa de paz lá no Vila Ideal, eu vou, faço, amém. Gente, já vi célula nos lugares mais sangue de Jesus. Minha primeira célula foi lá no Vila Esperança 2. Já teve célula, eu saí do lugar 11h40, que estava fazendo troca de tiro na linha do trem perto da Casa do Pau. Muito perto da Casa do Pau, estava tendo troca de tiro na linha do trem, eu ficava na célula. E a gente podia falar, Senhor, protege, livro. Não, a gente ficava orando, era uma célula de criança. Tinha 8 crianças na célula, 4 eram especiais, um autista, um tinha paralisia cerebral. E ali é o meu propósito, amém. Deus me colocou ali, eu vou servir ali. Deus me colocou uma vez lá no Furtado de Menezes, numa casa que só o Senhor tem misericórdia lá. E é lá que eu vou servir a Deus, amém. É lá que eu vou ser útil. Deus me colocou para ministrar hoje, amém. É aqui que eu vou ser útil. Eu tenho convicção do meu propósito. Eu sempre tive, eu nunca perdi. As pessoas durante muito tempo abafaram o que Deus tinha para mim, omitiram o que Deus tinha para mim, me colocaram numa geladeira, esquecido, e talvez você está aqui esquecido. Tem uma música que eu falo, quando eu casar vai tocar essa música, quando eu formar vai tocar essa música, quando eu morrer vai tocar essa música. Não precisa tocar ela não, viu? Que é o seu amor por mim. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Talvez pela sua vida e pela sua história você seja um alguém desprezado.
Talvez pela sua história, pela sua família, pela sua casa, pelo lugar de onde você vem, você seja alguém desprezível. Talvez as pessoas olham para você, elas não veem valor em você. As pessoas não veem significância na sua vida, sabe? É mais uma pessoa. É mais um alguém, é mais um Zé ninguém, um Zé Povinho. É só mais uma pessoa. É só um alguém que nasceu, tá aí, foi esquecido pelo pai, abandonado pelo pai, vai dar errado. Tá, gente, pelo amor de Deus, gastar tempo com essa pessoa, óbvio que vai dar errado. Olha de onde que veio, olha de onde que saiu. Se eu contar para vocês a junção da minha existência, vocês não creem, Deus Pai, o lugar de onde eu vim, com os pais que eu tenho, com a família que eu tenho, com a realidade de casamento que eu sempre testemunhei na minha casa, com tudo que eu vivi na minha vida. Quando eu olho para minha família e falo assim, Deus, é só o Senhor para ter misericórdia, que é tanta coisa que tem que ser ajustada pelo Senhor. Mas eu estou aqui, 10 anos já que eu batizei, nunca desviei, graças a Deus. Mas época aí eu andava meio nas incertas, mas nunca desviei, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por isso. Talvez eu olhe para você hoje e fale assim, não tem nada para entregar para Deus. E realmente você não tem, gente. Você não tem. Eu nunca tive, ainda não tenho. Glória a Deus por isso também. Deus não quer ser tudo. Deus quer você, mesmo você sendo nada. Deus não quer pessoas capazes. Ele precisa delas para fazer o que Ele quer que elas façam. Mas Deus quer a gente que se entregue e fala, Deus, eu estou aqui, eu não tenho nada a mais. Eu não tenho sobrenome. Durante o tempo isso foi um problema para mim. Eu olhava todo mundo que era rude tinha um sobrenome. Ribeiro. Meu nome é Silva Rosa. Com a família de brasileiro eu não de escravo. Silva Rosa. Eu olhava e falava, isso aí é dos Ribeiro. Não é para mim não. Nunca vou estar lá. Estou aqui, sem ser Ribeiro. Porque Deus tem um propósito. Deus não olha Deus olha para você, Ele não vê o seu sobrenome. Deus não vê a sua origem. Deus não vê a casa que você cresceu. Deus não vê a família que você cresceu. Deus precisa olhar para você e ver só uma coisa que eu nunca perdi: um coração de alguém que se coloca na mão de Deus para viver o que Ele tem. Se eu posso te dar um conselho para permanecer caminhando com o Senhor, conserve o seu coração. Guarda o seu coração em meio à tempestade. Blinda o seu coração de tudo aquilo que vem, da tempestade que vem para roubar o seu propósito, para tirar você do propósito. Olhando para mim, você fala assim, nossa, você está falando isso tudo, parece que você isso é para mim. Realmente é. Deus quer falar com você. E tudo que eu estou ministrando aqui, eu preciso de ouvir de Deus, porque eu olhava para mim e eu me considerava realmente, e eu ainda sou, desprezado e desprezível, mas na mão de Deus. Quando eu me coloco na mão de Deus, quando eu estou disposto, gente, eu olho para as ideias que eu tenho e falo assim, gente, Deus tem que me dar muita graça e muito dinheiro para fazer um retiro, com hidromassagem, com frigobar, cascata de chocolate. Essa é a minha realização. Nesse retiro eu olhei para tudo assim, tudo acontecendo. Faltou água, gente? Responde aí, faltou água? Glória a Deus. Faltou comida? Faltou presente de Deus? A gente tinha tudo. Eu olho e falo, Deus, eu tenho que me dar muita graça, muito tempo, muita saúde, para eu realizar tudo o que eu tenho desejo de realizar no reino de Deus. Porque muito cedo eu identifiquei qual era o meu propósito. Você pode viver de duas formas: como se milagres não existissem, ou como se tudo fosse um milagre. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você é um milagre. Nessa igreja hoje, você é um milagre. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés. Talvez em meio à tempestade você não seja capaz de identificar, mas a mão de Deus o tempo todo esteve sobre a vida de Paulo. O tempo inteiro o Senhor guardou a vida de Paulo. Em meio à tempestade o Senhor te guardou. O Senhor tem te guardado. Se você está vivendo em meio à tempestade, acalme-se. A linha de chegada de toda tempestade é o destino profético que Deus tem para você. É o seu propósito. Hoje eu quero orar só por um grupo de pessoas, só para uma classe de pessoas. Aqueles que estão assim como eu, aqueles que são assim como eu. Primeiro, aqueles que estão à margem, aqueles que as pessoas olham e falam assim, daí não vai sair nada, e Deus fará sair. O
segundo grupo de pessoas é aqueles que às vezes estão aqui, estão assim, perdidos. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nesse lugar? O que é que Deus tem? E o terceiro grupo de pessoas são aqueles que reconhecem e que entendem que precisa de um milagre de Deus para romper, para ir além, para romper com a história da sua família. Eu fico tão feliz às vezes quando acontece lá em casa, uma coisa muito boba, muito pequena. Mas tudo eu falo, graças a Deus eu sou Moisés dessa família. Eu fui o primeiro a tirar a carteira de habilitação, eu fui o primeiro a conseguir uma bolsa na faculdade, eu fui o primeiro a andar de avião na minha família. Eles olham e falam assim, nossa, que coisa extraordinária. É uma coisa que é muito pequena, mas pra gente que nem a gente, qualquer degrau que a gente sobe é significativo demais. E ou seja, é só o início da escada. Ó, tá aqui o primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Talvez você está no fundo do poço. É assim que Deus te quer. Você que está à margem, você que é improvável, desprezado, desprezível, vem aqui à frente. Fala nem para eu beber água de novo, encerrar. Mais alto. Glória a Deus. Posso sair? Crê em Deus, Pai, quase que eu consigo. Posso sair do seu lugar? Eu queria que cantasse a tempestade de novo. Pode ser do refrão, do temer e por quê.
pessoa, interceder por essa pessoa. Diga, Senhor, faça essa pessoa permanecer em minhas tempestades. Gera, Senhor, uma pessoa de fé. Gera, Senhor, uma pessoa que confia no teu amor, que confia no teu propósito. Senhor, levanta, Pai, uma geração, Deus, que não abre mão. Uma geração, Senhor, que não abre mão. Não abre mão de crer no Senhor. Não abre mão de crer no milagre do Senhor. Não abre mão de crer no propósito que o Senhor tem. Não abre o Senhor é aquele que nos vê. O Senhor é aquele que nos vê. O Senhor é aquele que nos enxerga. O Senhor é aquele que toca em nós. O Senhor é aquele que nos pega na mão. Espere, Senhor, uma nova história. Espere, Senhor, uma nova história. O Senhor é aquele, o Senhor é o Deus que dá destino. O Senhor é o Deus que dá projeto. O Senhor é o Deus que dá propósito. O Senhor é o Deus que ergue. O Senhor é o Deus que levanta. O Senhor é o Deus, Pai, que toma uma vida pela mão e a transforma. E nós cremos no Senhor. Nós cremos no Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor levantará homens, mulheres que creem no teu propósito. Creem, Senhor, na tua voz. Creem, Pai, na tua direção. E não abre mão. Não abre mão. Não abre mão, Pai. Senhor, gera, em nome de Jesus, levanta hoje homens de fé, mulheres de fé, que assim como Paulo suportam as tempestades, suportam as tempestades e vencem, avançam pelo teu propósito, Pai. Em nome do Senhor, Deus. Toma, Senhor, cada vida. Toma, Senhor, os que estão aqui, Deus. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe aonde. O Senhor sabe que eles foram gerados. Deus, circunstâncias se levantaram. A tempestade se levantou. Mas maior é o teu propósito. Maior é o teu plano. Maior é, Senhor, as palavras que o Senhor tem dito. O Senhor acerca de nós. Pensamentos de paz e não de morte. Pensamentos de paz e não de morte. Traga, Senhor, a vida. Traga, Senhor, a vida. Restaura, Senhor, os corações quebrados. Restaura, Senhor, os corações que foram levados. Deus, vai curados pela incredulidade. Em nome de Jesus, incredulidade. Comece a cair por terra. Medo, comece a cair por terra. Senhor, levanta, Pai, uma geração que crê, Pai. Uma geração direcionada pelo Senhor, que é enviada pela tua voz. Uma geração, Pai, forjada pelo Senhor em meio à tempestade. Em meio à tempestade, gera, Senhor, uma geração convicta, convicta do teu propósito, convicta do teu plano. Em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, a tua mão hoje. Ergue hoje, Senhor. Deus, o Senhor é aquele que dá destino. O Senhor é aquele que dá propósito. Resgata, Senhor, propósitos que foram perdidos. Pessoas que se perderam em meio à tempestade. Senhor, gera desejo. Senhor, gera interesse. Senhor, gera agora convicção. Reativa a fé. Reativa o ânimo. Reativa o desejo de caminhar com o Senhor nessa hora. Em nome de Jesus, e ergue, Senhor. Ergue, Senhor, uma geração que acima de tudo crê no Senhor. Amém. Você que já recebeu a oração, eu queria que você se levantasse. Se coloque sobre os seus pés. Independente de qualquer realidade, o Senhor os escolheu. Independente das tempestades, o Senhor os escolheu. Crer no Senhor em meio à tempestade é um desafio muito grande. Mas hoje eu sou testemunho do poder que Deus tem de transformar a tempestade em alegria. Hoje em dia, diante do Senhor, eu me alegro, eu celebro, porque Deus foi bom, mesmo em meio à tempestade. Independente de qualquer coisa, creia em Deus e no poder dele. Conserve o seu coração e você chegará ao destino do seu propósito. Pode voltar para o seu lugar. Gente, é como se eu tivesse tirado um caminhão das minhas costas aqui agora. Vocês não têm noção do quanto eu desejei esse momento. Glória a Deus por isso, glória a Deus por tudo. Fala bem para beber água, mais forte. Glória a Deus, Deus Pai. Semana que vem não. No último sábado do mês, dia 27, salvo engano, 27, dia 27, 26, nós teremos o nosso culto. Emoji, como está a sua reação? Olha lá, ó. Achei legalzinho. Culto emoji. Hã?
Eu falei que era 27? Ah lá, vocês estão me confundindo. O dia 27 nós teremos o nosso culto emoji com relação às reações. Esperamos todos vocês. Eu queria contar aqui agora a minha dupla. Não, hoje você fará. Esteja à vontade. Eu gostaria de perguntar aqui quem está visitando, vindo à rede pela primeira vez, levanta sua mão aí. Ou então quem não vinha há muito tempo e resolveu aparecer hoje, né? Graças a Deus por isso também. Também. Eu gostaria de convidar vocês aqui à frente para que nós venhamos mostrar um pouquinho de quem Vocês vão ser jovens. pode vir aqui, gente. Quem pode Yes, yes, I am. You? Me? Obsessed with me? Depend of day. Depend of day. Cara, sobrou? Lanchinho da minha cela. É torta. Olha. Olha, eu quero. É da minha cela, você sabe, né? Mas você rouba do meu também, filha. Ela toda. Que é o prato dela. Justíssimo. Nossa, mas tá muito grande esse pedaço, tem como comprar. Tem. Cadê a... Hã? Cadê a faca? Gente. Ah, minha célula! Aqui. Torta de frango. Eu tô pegando porque eu sou da célula. Ah, seja bem-vinda.
Glória a Deus. Aleluia. Ah, Natália. Tá bom. Sacanagem. Eu falei com o Romulo ontem, nossa, dá uma vontade de comer torta de frango. Alice, torta de frango. Em nome de Jesus. Da minha cela, porque eu sou uma baita. Mensagem. Bora. Então. Depends on the day. Depends on the occasion. Matheus e a Larissa. Ah, não dá pra dar zoom. Quê? Ah, tô imitando arco-íris. Só pra comer. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Só espirituais, por enquanto. Deus abençoe, eu profetizo em nome de Jesus.